Olá, gente. Bom dia. Espero que todos estejam bem, né? Com esse momento atual que a gente está passando. Então, eu peço compreensão de todo mundo, peço que todo mundo colabore, que fique em casa, que, se Deus quiser, a gente vai estar passando por esse momento bem difícil em breve. E a gente, para otimizar o aprendizado de vocês, vamos, por meio de uma videoaula, estar introduzindo alguns conceitos, que hoje a gente fala sobre materiais de proteção do complexo dentino pulpar. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é o complexo dentino pulpar, né? O complexo dentino pulpar, ele consiste o quê? Na polpa, que é protegida mutualmente por dentina, por esmalte e cemento, né? Mas principalmente dentina e esmalte. Então, a dentina, esse substrato, dentina e esmalte, eles vão proteger o órgão vital, né? O tecido vital, na verdade, que é a polpa. Então, a gente tem alguns materiais que vão ter esse intuito de ajudar na proteção desse complexo. Vamos imaginar que a gente tem uma cárie bem profunda, e essa cárie, ela vai gerar alterações dentárias que vai gerar na inflamação dessa polpa. Então, a gente tem materiais que são associações, geralmente, que visam o quê? Proteger esse tecido dessa inflamação, que é proteger de uma inflamação irreversível, digamos assim, certo? Então, para que a gente tenha um material ideal, um material de proteção ideal, ele tem que ser um bom isolante térmico e elétrico. Então, ele tem que proteger o dente de estímulos térmicos e elétricos que ocorrem constantemente no meio oral. Ele tem que ter características bacteriostáticas e bactericidas. Eles devem favorecer a formação de uma dentina reacional, certo? Ou seja, a gente tem um estímulo agressivo de uma cárie no dente e a gente pode, com esse estímulo, a polpa ela tende a produzir uma dentina embaixo de onde tem esse estímulo agressivo, que a gente chama de dentina terciária, que é uma dentina nova, ou então a gente tem uma modificação daquela dentina que já existe. Ou seja, quando a cárie começa a ir mais a fundo, a progredir, a dentina que já existia no dente tende a se mineralizar mais, para evitar que essa progressão ocorra. Então, a gente chama essa dentina de dentina esclerótica ou dentina atubular. Então, o material protetor ideal também ela não deve provocar irritações, não deve ser solúvel no meio bucal, então ele deve ser estável naquele ambiente oral de umidade. Esse material protetor ela deve ter uma resistência mecânica satisfatória, porque assim constantemente a gente está submetendo aquele tecido dentário a forças oclusais, então a gente tem que ter uma resistência satisfatória. É um material que ele tem que ter uma boa adesão às estruturas dentárias para que ele fique retido ali naquele substrato, né? Para que ele não saia facilmente. E, além disso, ele tem que ser um material que vai estimular as funções biológicas da polpa de defesa, ok? Como eu já tinha dito anteriormente, não existe nenhum material que cumpra o pré-requisito de proteção do complexo dentino pulpar em todos esses tópicos que a gente elencou. Então, a gente tem associações entre esses materiais. Então, a gente tenta normalmente associar um material com outro para que a gente consiga suprir várias das características que a gente quer no material ideal de proteção do complexo. Então, os materiais eles podem ser divididos em 3 tipos, que são materiais para selamento, material para forramento e material para base cavitária. Iniciando para os materiais para selamento, eles são geralmente apresentados na forma de um líquido que ele se forma por meio de uma fina película protetora que vai ter uma variação de micrômetros. Então, é bem fininho, você não consegue nem visualizar.
certo? Então, geralmente são líquidos que você passa e vai formar uma fina película protetora que tem por finalidade principal vedar a embocadura dos túbulos dentinários e os microespaços que são gerados na interface de uma restauração dente. Então, a principal função deles é o vedamento de microespaços e túbulos dentinários. Como materiais seladores, a gente pode citar os sistemas adesivos e os vernizes cavitários. Então, o foco da presente aula vai se dar nos vernizes cavitários, porque a aula de sistemas adesivos ela é muito extensa, a gente demoraria muito tempo falando sobre eles e a gente vai ter na disciplina de dentística, provavelmente, uma aula só sobre esses tipos de materiais. Mas se a gente conseguir nessa ementa ainda, a gente consegue dar uma encaixada para a gente falar sobre conceitos básicos de sistemas adesivos. Então, os vernizes cavitários são materiais que parecem esmalte de unha mesmo, certo? Eles têm essa característica bem fluida, transparente. E são materiais que você aplica com um micropincel dentro da cavidade, como a gente vê aqui nessa imagem apresentada aqui, certo? Então, esses materiais, os vernizes cavitários, eles apresentam uma pequena contração de presa. Então, quando ele toma presa, ele contrai muito pouco. Ele apresenta muita solubilidade em meio oral, quando comparados aos sistemas adesivos. E eles são também utilizados em associação com o amálgama, que é aquela restauração mais escurinha, né, que vocês estão acostumados a ver. Os vernizes cavitários, eles constituem uma proteção parcial contra choques termoelétricos de restaurações metálicas na boca. Então, assim, ele não protege completamente, mas ele protege parcialmente esse dente de choques elétricos que são formados geralmente entre diferença de potenciais de diferentes restaurações metálicas. Eles têm por função também inibir a penetração de íons metálicos na dentina, diminuindo o manchamento. Muitas vezes vocês vão ver na clínica que chegam pacientes para substituir restaurações de amálgama. E o dentista, por vezes, não utilizou um material selador ideal, como o verniz. E aí você tira a restauração metálica e você vai ter um manchamento, uma pigmentação daquele substrato, tá? Então, assim, esse material ele serve para prevenir essa pigmentação ou também a gente pode denominar de descoloração da restauração de amálgama. Eles também vão diminuir, na verdade, a infiltração de bactérias ou de toxinas na dentina e na polpa. E eles são contraindicados o uso com resina composta, tá? Então, se você quiser utilizar a resina composta, eles não podem ser bem utilizados, até pelo fato dele inibir uma polimerização ideal dessa resina composta e uma adesão dessa resina composta ao meu dente. Então, eles são contraindicados com esse tipo de materiais. Então, geralmente, quando você vai escolher o amálgama, você pensa no selador, que é o verniz. Quando você for escolher uma resina composta, você pensa no agente selador, que seria o sistema adesivo. Os vernizes cavitários, eles se apresentam como verniz e um solvente. Então, geralmente vem em 2 frascos separados. E eles podem ser classificados como convencional. Esses convencionais, eles são à base de uma resina natural, que essa resina natural é denominada de copal. E os vernizes modificados, que eles apresentam na sua composição uma resina sintética e também a presença de hidróxido de cálcio e óxido de zinco na sua composição. Na hora da aplicação do meu verniz cavitário, é importante que você utilize um pincel descartável, também denominado microbrush, como vocês veem na imagem no canto direito da tela. E a gente deve passar sempre 2 camadas, no mínimo, no sentido único, como se estivesse passando esmalte de unha mesmo, tá? E entre uma camada e outra, jatinho de ar para volatilizar o solvente. E essa camada em sentido único, ela é primordial para gerar uma película uniforme desse material. Os sistemas adesivos, ele é um material que faz com que você tenha uma capacidade de união em múltiplos substratos. Então, você consegue
é como se fosse uma, entre aspas, uma cola das resinas. Então, você consegue uma boa adesão de diversos materiais. Ele geralmente vai aderir à estrutura dentária sem necessidade de retenções mecânicas. Antigamente, a gente tinha restauração de amálgama, a gente tinha que fazer amplas caixas retentivas naquela cavidade para reter o meu material. Então, com os sistemas adesivos, isso não é relevante. Ele gera uma união micromecânica e você não precisa de amplas estruturas de retenção naquela cavidade. Então, vale lembrar que os agentes para selamento são dois tipos, que são vernizes cavitários e os sistemas adesivos, onde os vernizes cavitários eles são mais indicados para utilização com o amálgama dental e os sistemas adesivos eles são mais indicados quando você tem restauração com resina composta. Adentrando um pouquinho sobre os agentes para forramento, a gente tem que entender que eles geralmente se apresentam em dois tipos. Ou você tem pó e líquido e vai manipular e misturar e colocar no dente, ou você tem duas pastas distintas, tá? Então, geralmente esse material ele vai consistir uma película fina, um pouco mais espessa do que os agentes para selamento. Então, ela é uma película fina que vai variar entre 0,2 a 1 milímetro. Então, já saiu da escala de micrômetro, que era dos agentes para selamento, e já atingiu a escala de milímetro, então um pouco mais espessa. Como propriedades principais, esses materiais para forramento, eles têm como função a proteção da polpa contra a agressão externa, além de estimular a formação de uma barreira de dentina mineralizada, onde a polpa foi exposta ou onde houve uma proximidade muito grande da minha cavidade com a polpa. Então, eles vão estimular a formação de um tecido, né, de uma nova dentina, ou então modificação daquele tecido que já existe. Ele é indicado para cavidades profundas, tá? E ele vai favorecer a cicatrização pulpar. Geralmente apresenta propriedade de ser bacteriostático e bactericida. Dentre os principais agentes para forramento, a gente tem o hidróxido de cálcio, que é o mais amplamente conhecido, o MTA e o óxido de zinco e eugenol, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Devemos lembrar que o óxido de zinco e eugenol, ele não pode ser utilizado em toda situação, não. A gente pode utilizar ele apenas quando eu não tenho a exposição da polpa ao meio oral. Se eu tivesse exposição à polpa, esse material ele não pode ser bem aplicado, porque ele é tóxico ao tecido pulpar. Vale lembrar que esse material é um material para proteção do complexo, que é diferente daquele óxido de zinco e eugenol que a gente viu para moldagem. Então, são dois materiais distintos, tá, gente? O hidróxido de cálcio ele é um material bem antigo, né? Ele foi descoberto em 1920 na forma de pasta e até hoje ele é o material mais utilizado com essa função de agente forrador. Ele pode se apresentar atualmente como pó, como pasta ou como cimento. Como pó e pasta, ele vai ser utilizado quando eu tenho exposição. A gente pode observar aqui nessa imagem que eu tenho a exposição da minha polpa, que é esse vermelhinho, tá? Então, a gente teve uma exposição acidental, a gente vai pegar o pozinho e colocar diretamente em contato com essa umidade, ou então a gente pega o pozinho, manipula com soro e forma uma pasta e coloca, como na imagem aqui, a gente vê esse material branco ao redor, em cima dessa exposição pulpar, né? Então, essa imagem mais à esquerda possível do slide. E quando a gente tem cavidade muito profunda, onde a gente sabe que está muito próximo da polpa e não houve exposição, como essa imagem mais à direita, a gente vai utilizar o quê? O cimento. E esse cimento, ele tem um cimento que é autoativado, ou seja, você mistura e ele toma presa naturalmente com o tempo. E a gente tem o fotoativado, onde você mistura e bota o fotopolimerizador, que é aquela luzinha azul que a gente vê muito nos dentistas, né? Então, o hidróxido de cálcio, ele pode ser utilizado quando a polpa está exposta ou quando você tem suspeita de exposição ou quando a cavidade está muito profunda.
o mecanismo de ação vai ser basicamente assim. Você tem o hidróxido de cálcio, que é essa molécula CaOH2, que em água ele vai se dissociar em Ca+, OH-, e esse OH- ele vai ser responsável pelo aumento do pH do meio. E esse aumento do pH do meio vai gerar uma cauterização química superficial e vai estimular a deposição de mineral naquela região, inibindo também a proliferação bacteriana. Então, o aumento do pH gerado pelo aumento da concentração de íons OH-, ele gera o quê? Uma deposição de dentina naquela região muito profunda ou exposta. Além disso, ele vai atuar como agente antimicrobiano, já que bactéria ela adora, se desenvolve muito bem em pH ácido. Tá, gente? Então, como propriedades do hidróxido de cálcio, a gente tem a estimulação da formação de dentina reparadora, como eu já tinha dito. O pH alcalino, né, que é o pH básico, tem um efeito antimicrobiano. Ela vai proteger a polpa de estímulos térmicos e elétricos. Apresenta ação antimicrobiana e alta solubilidade. Geralmente, quando você tem um cimento, na forma de cimento, você vai proporcionar ele de acordo com a recomendação do fabricante, que geralmente é uma gotinha para uma gotinha na mesma proporção, 1:1. Então, você posiciona as duas gotinhas, você pode manipular com o auxílio de uma espátula 24 ou com o próprio aplicador de hidróxido de cálcio. E o tempo de trabalho, ele vai variar de 2 a 3 minutos. Então, é rápido. Manipula, já insere na cavidade. E esse material, ele tem que ser inserido no ponto mais profundo da sua restauração, né, que é o cimento, quando você não tem exposição pulpar. É importante salientar que esse cimento, ele não pode ficar nas margens da cavidade, porque ele é altamente solúvel, tá? Então, ele pode gerar infiltração da sua restauração. Em relação ao outro material de forramento, que é o MTA, que é o agregado trióxido mineral, ele é um material que surgiu nos anos 90. Então, é um material recente, que ele advém de quê? De cimentos convencionais utilizados em construções mesmo. Então, o objetivo dele é selar comunicações entre o exterior do dente e o interior. Muito utilizado na endodontia, no tratamento de canal, quando eu tenho perfurações dentárias, tá? Então, esse material é biocompatível, ele também vai estimular a nova formação de dentina, ele também tem atividade antimicrobiana, ele doa íons hidroxila também ao meio, que vai aumentar o pH e tem características de mecanismo de ação semelhantes ao hidróxido de cálcio, tá? Então, ele apresenta melhores propriedades mecânicas do que o hidróxido de cálcio e, diferentemente do hidróxido de cálcio, ele não é muito solúvel. Então, se você tem contaminação por meio de sangramento ou de umidade, esse material ele não vai sofrer interferência, ok? Então, continuando, dando seguimento, a gente tem os agentes para base. Os agentes para base, eles vão se apresentar como pó e líquido, como uma película mais espessa do que os agentes forradores. Você vai manipular eles e eles vão dar características de proteção para o material de forramento. Então, você coloca ele em cima do material de forramento. Geralmente, ele apresenta baixas propriedades mecânicas quando comparado, por exemplo, a uma resina composta, que é um material restaurador definitivo, ou um amálgama dentário, certo? Ele vai ter como função também reconstituir parte da dentina perdida pelo processo de cárie, de fratura, ou trauma, não sei. E também ele vai adequar o preparo cavitário quando necessário, tá? Esses agentes, eles têm que ter uma boa espessura, porque eles que vão promover um bom selamento térmico do dente, vão proteger a polpa daquelas variações térmicas, e eles são utilizados em cavidades médias e profundas. Os mais utilizados são o ionômero de vidro e o óxido de zinco e eugenol. O ionômero de vidro, a gente vai ter uma aula só deles. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre eles, mas vai ter uma aula só deles, porque eles são os materiais hoje em dia mais difundidos. Em relação ao óxido de zinco e eugenol,
ele foi o primeiro material na odontologia restauradora a ser utilizado. E ele pode ser utilizado para cimentação provisória, cimentação definitiva de peças protéticas, para restaurações provisórias, que é esse tipo 3 que a gente utiliza também na função de base, e o tipo 4 que é para forramento. Então, vocês puderam perceber que o óxido de zinco eugenol é indicado para forramento, indicado para base, vai depender do tipo e da espessura do material que você insere naquela cavidade. O óxido de zinco eugenol, ele é indicado para selar canais radiculares, para base de restaurações provisórias, cimentos cirúrgicos, materiais de moldagem funcional, mas nesse caso, quando a gente quer a proteção do complexo, a gente utiliza o tipo 3 e 4, que é indicado principalmente para restaurações provisórias ou bases cavitárias, certo? E ele vai ser contraindicado o uso em conjunto com resina composta, porque ele vai inibir também a polimerização de resinas compostas, idealmente. Então, se você quer utilizar um material definitivo, resina, você não pode utilizar o óxido de zinco eugenol, ok? A sua manipulação, ela vai ser geralmente de acordo com o fabricante, mas, em suma, é 1 para 1, uma medida de pó, uma medida de líquido, a medida tem que ser a medida do fabricante, não pode ser a medida de outra marca, você utilizar para aquela manipulação, não pode. A gente vai espatular por cerca de 1 minuto, então a gente vai, como nessa primeira imagem, divide em 2 porções, vai incorporando, espatulando, sempre passando de encontro à placa, essa espátula, que é uma espátula rígida, uma espátula de número 36, e a gente vai ter um tempo de espatulação de 1 minuto e tempo de trabalho, ou seja, até a inserção da cavidade de tomar presa entre 4 a 10 minutos, a depender do fabricante. Então, é importante observar o aspecto desse tipo de material restaurador ao final, que ela vai fazer um rolinho, onde não deve estar inserido não deve estar aderido à espátula, digamos assim, ao final. Então, ela deve formar essa massinha, onde deve soltar facilmente dessa espátula.